Olá, criacionistas, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre os vegetais, né? E eu falei no último estudo um pouquinho sobre eles, mostrando que são seres autotróficos, ou seja, eles produzem o próprio alimento. São, na verdade, os únicos seres que têm essa capacidade, né? De um modo geral, as plantas. Existem alguns outros, né? Pequenas algas, microalgas e algumas bactérias que podem realizar a fotossíntese, mas são poucos, né? E de um modo geral, abrangente, mais significativamente, os vegetais, as plantas. E eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre todo tipo de vegetais. É o título do nosso estudo, da nossa palavra de hoje. Gênesis, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. As plantas são a base da cadeia alimentar para os demais organismos vivos do planeta, seja de forma direta, né, por meio do consumo das suas folhas, flores, frutos, sementes, raízes, néctar, ou de forma indireta, consumindo esses seres que se alimentam das folhas, flores, frutos ou partes da planta, ou até mesmo da planta inteira. E aqui nós, quando falamos em plantas, nós incluímos, né, desde plantas minúsculas até seres gigantescos, né, como a sequoia, considerada aí a maior das árvores existentes e um dos maiores seres vivos, né, que habitam o nosso planeta. As plantas são capazes de sintetizar o seu próprio alimento a partir de águas, minerais e a luz solar. E daí a sua importância, já que a maioria dos seres vivos pertencentes aos outros reinos não consegue sintetizar o seu próprio alimento, dependendo, né, das plantas para a sua nutrição, para a sua alimentação. Deus, em sua infinita sabedoria, ele trouxe as plantas, né, à existência com essa capacidade de sintetizar, de produzir substâncias orgânicas por meio da fotossíntese, produzindo assim nutrientes para si mesmas e aos demais seres vivos. As plantas, quando nós olhamos ali a sequência da descrição de Gênesis capítulo 1, nós percebemos que elas foram os primeiros seres vivos criados por Deus, porque os demais seres vivos precisariam delas, né, para sua sobrevivência. Embora o texto bíblico diz que elas forneceriam alimento e cita alguns deles como sementes, frutas e folhas, não encerra nisso. Subentende-se, né, que a alimentação à base de plantas ela não se limita unicamente a folhas, sementes e frutos. Elas fornecem outras partes, né, como raízes, flores, cascas, e alguns animais se alimentam, né, por exemplo, da goma, outros se alimentam do néctar, como as abelhas, que conseguem, através do néctar, por meio do néctar, né, criar o seu mel, produzir o seu mel, né, e nós nos alimentamos indiretamente do néctar quando consumimos o mel produzido pelas abelhas. Então, as plantas elas são importantíssimas, né, dentro dessa cadeia viva que envolve todos os seres vivos do planeta. Elas também prestam importantes serviços ecológicos à natureza, como a fixação do carbono, produção de oxigênio, ajudam a regular o clima e a temperatura tanto local como global, participam do ciclo da água, do nitrogênio, entre outras questões ambientais. As florestas espalhadas pelo mundo são importantes e são fundamentais na manutenção da vida no planeta. Uma única árvore, por exemplo, ela pode ser o lar de dezenas de outras espécies, tanto animais como plantas, animais pequenos como formigas, besouros, répteis, anfíbios, aves, etc., ou alguns vegetais como orquídeas, bromélias, samambaias e até algumas cactáceas que costumam se fixar em cima de outras plantas, né, de outras árvores. A variedade de plantas conhecidas no mundo hoje é grande. As espécies terrestres, né, somam aí cerca de 400 mil e ainda há com certeza uma quantidade expressiva delas aguardando para serem descobertas e catalogadas.
Até o momento, o projeto Flora e Funga do Brasil reconhece aí mais de 52 mil espécies para o território nacional. O Brasil apresenta a maior biodiversidade do planeta, tanto de plantas como de animais. Então, nós somos privilegiados com tamanha riqueza, ao mesmo tempo em que somos responsáveis também por cuidar e preservar tamanho patrimônio que Deus nos confiou. Quando nós falamos de espécies em extinção, nos lembramos primeiramente de pronto, né, dos animais, mas as plantas também correm risco. Muitas espécies foram extintas e uma quantidade expressiva delas hoje é considerada rara e outras estão ameaçadas, né, devido à destruição dos seus habitats e à exploração excessiva. A área da ciência que estuda as plantas de forma específica é a botânica, mas existem outros estudiosos e outras áreas de conhecimento, por exemplo, como a engenharia florestal, que capacita profissionais a promover a exploração sustentável dos recursos oferecidos pelas florestas e pelas plantas. Todo conhecimento científico e técnico ele é importante, uma vez que nós utilizamos e extraímos das plantas o nosso alimento, fibras, combustível, matéria-prima para a indústria, como a celulose, madeira para carpintaria, construção civil, fabricação de móveis e utensílios domésticos, também remédios na questão da fitoterapia, paisagismo, entre outros, né, que a gente utiliza das plantas e das florestas. Além disso, vale ressaltar mais uma vez, né, a contribuição das plantas, das florestas, como seres produtores, né, autotróficos que garantem toda a cadeia alimentar dos seres vivos do planeta, ajudam a manter a vida do planeta. As plantas, árvores, arbustos e ervas foram criados por Deus e desempenham um papel importante na manutenção da vida do planeta. Então nós precisamos protegê-las nos seus biomas, ecossistemas, utilizando delas com equilíbrio e equidade para não comprometermos, né, esses ecossistemas, colocando outras formas de vida em risco, né, quando nós colocamos as plantas em risco. Porque se você agride as plantas, destrói as plantas, as florestas, muitos outros seres vivos que dependem delas também vão sofrer essa agressão e vão também poder ser extintos junto com as plantas. Então, o uso sustentável, na verdade, é o que mais nos aproxima da visão bíblica de plantar e cuidar, que foi designado por Deus lá em Gênesis 2,15. Nós precisamos agir com sabedoria diante da criação. Não podemos viver sem as plantas, não podemos viver sem a criação, né? Porque Deus nos colocou nesse contexto, Ele nos deu todos os recursos por meio da sua criação. E as plantas, né, fazem parte desses recursos conferidos pelo Criador. Assim como nós temos uma íntima ligação com os animais, fica subentendido também a nossa forte ligação com as plantas também. Deus nos colocou primeiramente num jardim com toda a espécie de animais e plantas, o que quer dizer que a nossa interação e relação com esses seres vivos é pretendida pelo Criador e ela é vida para nós. Então, glória a Deus por essas maravilhas. Então, interaja de forma saudável com as plantas, cuide das plantas, ajude a cuidar dos ecossistemas que abrigam esses seres vivos, porque eles são a cadeia, né, a base da cadeia alimentar, são seres autotróficos que, por meio deles, né, é conferido a nutrição, a alimentação dos demais seres vivos do planeta. Então, as plantas também são importantíssimas, né, para a manutenção da vida planetária e para a nossa própria vida e existência aqui nesse mundo criado pelo nosso Deus. Então, maravilhas, né? Deus é maravilhoso e sabe o que faz, a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu poder, né? Ele sabe muito bem aonde cada coisa deve estar, aonde cada coisa foi colocada e como elas devem desempenhar o seu papel, o seu propósito, o seu nicho ecológico dentro de toda essa criação, dessa biosfera, essa esfera da vida a qual nós fazemos parte. Então Deus abençoe sua vida. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, clica lá no sininho para você receber as notificações quando nós postarmos algum vídeo novo. Compartilha também esses vídeos com outras pessoas. Qualquer dúvida você pode colocar nos comentários. E lembrando que nós estamos ainda nas partes introdutórias, né, falando sobre questões introdutórias. Posteriormente nós vamos começar a abranger um pouco mais esses estudos e vamos também trazer algumas questões que são um tanto polêmicas, né, e vamos tentar entendê-las à luz das Escrituras. Então Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo estudo.